do irmão Nereu. Esse é o irmão... Tudo bem, irmão? Rodrigo Alves. Nem bem ignorantinho, feinho assim, mas é gente boa. Tá bom assim? Oh, já tem 21 assistindo. O irmão... me passou da mente aqui agora. Vai tocar mais um hino? Acho que é bom tocar, né? Então tá. Tá faltando o JB, não aí. Tem mais alguns irmãos faltando. De Cascavel faltou alguns. Deve vir amanhã. Vai estar amanhã. Caprichar no som pra poder pegar aqui, tá? Baixar? Não, deixar bom. Que nem tava. Acordeão tá aí. Você vai tocar um hino depois do culto? Toco depois, toco durante. Entendendo? Oxi. Vai ter bastante música, não vai fazer falta, não. Depois do culto eu toco. Eu já mando o irmão pegar, então vamos deixar ela lá no Deixa culto. no jeito lá que eu toco um hino com eles no meio do culto. Vai cantar mais um hino. 70. Gostei. Nunca mais vou esquecer disso. Vou contar na live. Hoje é sábado, assim, daqui meia-noite, tá bom. Tá bom, né, irmão? Hoje é sábado. Falei, mas será que vai chover? Vai um dia? Vai. Vou contar na live isso aí. Fui lá no Paranaense, lá, irmão. Aprendeu mais um. Aprendi. Os Paranaenses. Será que vai chover hoje? Glória a Deus! Tá quente, né, irmão? Abafado. Bom, Rodrigo. Você quer que deixe? Só que é 80 abaixo. Tá bom. Deixa eu lá do lado da cadeira lá. Só tem narindó, tem, hein? Hã? Tem narindó aí? Tenho o meu. Deixa lá pra mim lá. O irmão não vai tocar? Não, a esposa dele comprou ontem. Ah, então vamos estrear. Leva lá.
Acho que pode ser. Pode ser? Mais uma só para silêncio. Para silêncio. Três ou quatro? Quem que você vai ficar? Tem que ficar alguém cuidando aqui? Não, é só a gente, o Jefferson vem dar uma olhada, eu vejo os meninos, agora rola meio que sozinho. Ah, tá. Nós os irmãos porteiros também. É, aqui não tem perigo. Não, tá carregado. Tá. Tá bom? Eu vou fazer ficar sentado, tu não vai ficar sentado. Não toma nada pra dor. Não toma nada pra dor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.
Vamos iniciar esse santo culto a Deus com busca dos dons do Espírito Santo. Amém. No nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 302. 302. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Como é feita a introdução? Como que é? A orquestra faz? O violino faz? A orquestra toda? Tá bom, por favor. Glória a Deus. Vocês assistem lá de São Paulo, lá do Alphaville, está sendo transmitido aqui direto de Toledo para o mundo inteiro. Vamos glorificar a Deus e a nossa irmandade de todo o país, de fora dele, hoje está congregada aqui em Toledo, no Paraná. Glória a Deus. Vamos lá, 43, 43. Oh
Glória a Deus. Senhor disse na sua palavra, aquele que vier a mim, jamais o despedirei vazio. Amém. Bem-aventurado você que veio na presença de Deus essa noite. Você que está acompanhando o seu culto pela live, a Irmandade aqui presencialmente. Aleluia. Amém, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós sabemos que Deus Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Nós queremos que Deus preparasse para a gente poder se ver mais, sabe, irmãos? Nós estamos tão longe uns dos outros, nossas igrejas estão tão espalhadas.
esse encontro, esse pouquinho de tempo, enche o nosso coração de alegria da presença de Deus. Para poder estar aqui junto de todos nós. Então, essa noite, irmãos, vamos buscar o Espírito Santo com toda a nossa devoção, com toda a nossa alma, com todo o nosso fervor. Eu tenho certeza, irmão, que o céu se abrirá para nós nesse lugar. Glória ao nome do Senhor. Nós sabemos que recebem a oração. Nós temos um pedido da live, se os irmãos me permitirem, não se ama a Irmandade, cantar mais um hino nessa oração para atender a nossa Irmandade da live. Vamos tocar o 358, por favor, irmãos. Eu digo para a Irmandade que já valeu cada quilômetro que nós rodamos para cá. Ao chegar aqui, a presença de Deus já encheu o nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. 358. Glória a Jesus. Não, bem choradinho, bem bonitinho, vai. Enfermidades, tribulações, causas, viagens, nós de São Paulo pedimos orações por viagens, irmãos que foram acidentados, famílias e testemunhados que estão rogando as nossas orações. Certamente há um bom número de irmãos na live que estão acompanhando o Santo Culto. Esse número vai aumentando, vai se multiplicando. Vamos orar a Deus, buscar os dons, buscar o conhecimento do céu, é pedir a
Deus, que nós recebemos as nossas confissões, mas que nos abraça com misericórdia, com perdão, com graça, que nós possamos sentir a presença de Deus na nossa alma. Nós não temos festa, nós não vamos abalar, a gente não vai para a noitada. A nossa alegria é estar na casa do Senhor. A nossa festa é essa aqui. O nosso encontro social é esse aqui. Alamaia. Ontem à noite o Senhor ainda mandou a palavra na Alphaville e dizia: o mundo vos aborrece a vós, porque vós não sois do Senhor. E saibais que antes ele aborreceu a mim, glória ao nome do Senhor. Lembrai-vos que vós sois enxertados na videira verdadeira de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós somos enxertados nessa videira verdadeira. E que nós tenhamos, irmãos, nos nossos corações essa certeza: eu faço parte do reino de Deus. Aleluia. Eu tenho uma herança no céu, eu tenho uma glória que me espera, eu tenho uma coroa que me espera, eu tenho uma certeza viva de que tudo que eu preciso, o Senhor vai prover para mim. Glória ao nome do Senhor. Então nós vamos orar agora, amados irmãos, e apresentaremos a Deus todos esses pedidos de oração, também da nossa irmandade que está fazendo menção na live. Nesse momento está sendo realizada também diversos cultos na região de São Paulo, na capital, no Grande São Paulo, também no interior, também em Jorge Letter e outros lugares mais que estão sendo realizados santos cultos. Lá em Dourados, acho que está havendo também culto nesse momento, em outros lugares mais, que nós não sabemos mais até numerar, de tanto que a obra de Deus cresceu. Mas sabemos que o Senhor está presente junto com os seus servos. Nós vamos pedir também que o Senhor nos mande ao céu o conselho da sua santa e poderosa palavra. Pedimos ao Marquinhos para orar por nós. Vem aqui, meu irmão, por favor. Nós vamos clamar a Deus, pedindo que desde já, se o Senhor quiser, uma mexida de dedo de Deus, os dons já começam a cair essa noite aqui, agora. O nome de Deus será glorificado. Vamos ajoelhados, unidos, buscar a face de Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Senhor, na tua presença nós estamos agradecendo por esta oportunidade, Senhor. Aleluia. Os teus anjos fazem festa no céu quando um pecador se arrepende, mas quando nós estamos te adorando, Senhor, e a tua igreja está te louvando, nós temos certeza que no céu também tem festa, Senhor. E nesta noite aqui, Senhor, em Toledo, é dia de festa, é dia de busca de dons, é dia, Senhor, em que nós vamos, Senhor, aleluia, abrir o nosso coração para, Senhor, sentir o céu aberto, aleluia, e buscarmos os dons, Senhor, para que a tua igreja possa crescer, aleluia, para que a tua igreja possa prosperar neste lugar. Derrama, Senhor, nesta noite os teus dons sobre cada um de nós, Senhor, o batismo com o Espírito Santo, o dom do amor, o dom da fé, o dom da cura, aleluia, o dom de expulsar os espíritos, Senhor, que perturbam os lares, as famílias, aleluia, o dom da paz, para que possamos, Senhor, orar e haver paz nas casas, nos lares. Assim, Senhor, abençoa nós nesse culto. Graça te damos, porque já cantamos 4 hinos. A tua presença já se fez, Senhor, porque lágrimas já saíram dos nossos olhos, aleluia. E nós estamos aqui confessando como é bom ser crente, como é bom sentir, Senhor, a tua presença. Senhor, continua com nós nesse culto de busca dos dons, aleluia, abençoando, Senhor, cada irmão, cada irmã que aqui entrou, e que a tristeza já possa ter saído do coração, e que a Senhora prova fica da porta para fora, mas que aqui dentro está um povo que te adora, que te louva, e que vai morar no céu. Senhor, envia do céu a tua palavra, e fala com nós, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Senhor, não importa se como um pastor com um cajado ou como um pastor com uma vara, mas queremos ser pastoreados por a tua palavra, queremos ser, Senhor, guiados por ti. Aleluia, Senhor, derrama sobre nós, Senhor, a tua
presença. Assim, Senhor, nós oramos pelos irmãos que pedem oração. Aqueles que entraram aqui nesta noite, são tantos pedidos. Aqueles que estão assistindo pela live, Senhor, a tua graça tem ido longe, tem alcançado pessoas em outros países, pessoas que estão jogadas nos cantos das casas, das favelas, nos lugares mais longínquos. A tua palavra tem chegado. E, Senhor, graças nós te damos, Senhor, por esta porta aberta neste lugar. Assim, Senhor, nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus, do Teu Filho, que é bendito para sempre. Amém. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém! Glória a Deus! Glória a Jesus. Glória a Jesus! Glória a Deus. Santo é Aleluia. o Senhor! Glória a Deus! Santo és tu, Jesus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Vamos cantar o hino 368. Aleluia! 368. Glória a Jesus! Glória a Deus! A irmandade da live aí, fala nos comentários se melhorou o som para vocês, como o Jefferson vai. Já avisaram? Ah, então. Glória a Deus. Segura aí, Aleluia. baixão, para não estourar na live lá, mas toca que nem crente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus! Glória
testemunhas. Que Deus possa, através da vida dos seus servos, Glória a Jesus. enfim, ser edificada a nossa fé. Aleluia. Estamos nós ali de São Paulo, com a permissão dos irmãos, pedir aos irmãos que nos visitam, primeiramente vem para frente, nós estamos em 5 irmãos. Glória a O Deus. Senhor nos guardou na nossa viagem Glória a de São Paulo Jesus. para cá. Fizemos uma viagem bem tranquila, bem em paz, um Glória tanto a quanto Deus. demorado, mas valeu a pena. Foi tudo maravilhoso. Glória a Tivemos Deus. aqui até esse momento. Se fôssemos embora agora, já voltaríamos para a nossa casa com o coração cheio de alegria. Glória a Glória a Deus. Jesus. Mas o que nos alegra ainda mais é saber que nós estamos só no começo da festa. Glória a Tem Deus. Santo Aleluia. Batismo amanhã, tem muita coisa boa que Deus quer fazer com todos nós. Glória a Deus. Pedir nós somos os irmãos músicos, o encarregado regional da orquestra, o encarregado da família, e da nossa comum congregação. Deus nos tenha abençoado. Nós somos em 3 anciães, em 7 diáconos, Glória a em Deus. 2 encarregados de orquestra, em 6 irmãs da obra da piedade, Aleluia. mais os irmãos porteiros, irmãs da cozinha, irmãos do transporte, Glória a irmãos que Jesus. cuidam das crianças, irmãos, enfim, que cuidam da parte musical. Somos em 42 obreiros. Graças a Deus, Deus tem abençoado grandemente. Isso é motivo também de nós glorificarmos a Deus. Antes até dos irmãos testemunharem, Deus me compungiu o coração. Numa ocasião nós fomos orar nos diáconos lá para Alphaville, e 2 dos irmãos que nós tínhamos o coração para orar eram selados com o Espírito Santo, Maio. E o irmão Henry, que é o outro ancião, falou: irmão Rodrigo, eu sinto de apresentar o irmão Fabrício. O irmão Fabrício é um músico que toca sax, que toca muito bem, por sinal. A esposa dele já era da obra da piedade. E daí ele falou: mas Deus podia nos dar um sinal. O irmão Fabrício não é selado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu falei: irmão Henry, Deus é poderoso para fazer uma obra. Vamos aguardar. Comumente, como eu presidente da igreja, as nossas santas ceias lá são mensais. E as nossas santas ceias do domingo de manhã, normalmente ele atende para honrar o servo de Deus, fortalecer a liderança da nossa igreja. Nós temos o prazer de honrar o nosso irmão. Ele é muito humilde, muito tranquilo. Ele falou: eu queria que você atendesse a Santa Ceia hoje. Bom, nós temos 3 santas ceias por mês. Uma no domingo de manhã, uma no domingo às 18h30 e uma na terça-feira às 14 horas. Então, na família a gente toma Santa Ceia 36 vezes por ano, pelo menos no ministério 5. É uma bênção. E se tivesse mais, fora as que a gente atende para fora, então acaba tomando também mais outras. Glória a Deus. Eu atendendo a Santa Ceia, eu me lembrei disso, irmãos, pela comunhão que vocês estão tocando. Eu vi aqui que durante o hino, os músicos tirando o instrumento da boca, emocionados. Isso é tão maravilhoso, sinal. Glória a Deus. Isso é tão bom. Sinal que os irmãos estão no caminho certo, porque estão adorando ao nosso Deus. E quem faz para o Senhor, sente na hora ferver aqui no coração. É um espelho. A graça de Deus é um espelho. Tudo que você lança nela, volta para você imediatamente. Glória a Deus. E como as músicas tocando, nessa comunhão que os irmãos estão aqui, e chegou a hora das rodadas da Santa Ceia. O Fabrício veio junto dos músicos, a gente fazia questão de tirar toda a orquestra de uma vez, e vir todos os músicos, todas as organistas, os encarregados da orquestra, porque eles são uma família, passam o tempo todo junto, tem que participar junto. E vieram os músicos. O irmão Fabrício ajoelhadinho ali, de olho fechado. O irmão ele foi passando servindo pão, e veio outro irmão servindo cálice. Quando chegou a vez, o irmão Fabrício, que ele encostou no pão, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Deu Aleluia. trabalho para ele tomar Santa Ceia, segurar ele no banco. E o nome de Deus está sendo glorificado. Irmãs queridas, se prepara, você vai levar um tropelão do teu Deus essa noite. O Senhor vai te dar um encontrão e você vai sair daqui dando choque no inferno, no nome do Senhor Jesus. Pedir aos irmãos Morberaldo, encarregado regional de Sorocaba, atende a nossa congregação lá em Alphaville, Grande São Paulo também, vai pegar a saudação, enfim, fazer o que Deus der ao seu servo. Meu irmão Beraldinho. Glória a Deus. Você já desce, já sobe o irmão André, já sobe o Gé, já sobe o irmão Cosme. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Venho agradecer a Deus por Deus ter me chamado nas águas sem Glória a Deus. por ter me conservado em pé até esse momento de presença. Dou graças ao Senhor pela família, pela esposa, pelos filhos, ao qual tu tem preparado também. Agradeço a Deus pelo ministério da música e por essa parte ao qual Deus tem concedido. Glória a Deus. Glória a Peço Jesus. aos irmãos que orem a Deus por mim, que na minha oração não esquecerei nenhum de vós.
Por onde eu passo, onde Deus preparar de ir, desejo levar as vossas salvações com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Também quero agradecer a Deus esta noite por mais essa preparação e o que o Senhor tem feito na nossa vida. Agradecer a Deus pela minha família, a esposa, 3 filhos e um lar de paz. Agradecer a Deus também pelo privilégio de falar que eu e minha casa servem ao Senhor. São promessas de Deus que a cada dia vem se cumprindo na minha vida, irmãos. E é um prazer imenso de sentir Deus, principalmente nós que temos o dom da música, poder sentir na alma quando o Senhor pode tocar nela através do nosso instrumento. Estou muito contente essa noite, muito feliz e senti muita presença de Deus no meio dessa irmandade. Quero agradecer a Deus também por muitas obras que o Senhor tem feito a meu favor, a minha família, e também pela viagem que o Senhor tem preparado. Trago saudação da nossa irmandade de Alphaville e quando nós retornarmos, desejo levar a saudação para saudar a todos lá com a santa paz de Deus. Amém. Também, irmãos, quero agradecer a Deus e contar uma obra rapidinho que o Senhor tem feito na minha vida, uma obra de fé, no qual um tempo eu estava passando uma necessidade muito difícil financeira na minha casa, e minhas crianças ainda eram um pouco pequenas, e eu e minha esposa tínhamos um estabelecimento, e nós passávamos por uma dificuldade muito grande. Tínhamos um lava-car, lava-rápido, e ficamos lá por 11 anos, mais ou menos, no início, no começo do tempo. Deus nos abençoou grandemente. Só que chegou a hora, irmãos, que nós fomos avisados pela palavra que a porta se fecharia, já era tempo de nós sairmos. Mas eu relutava, irmãos, eu não queria perder, e eu tinha uma honra que eu achava que tinha que ser honrado naquilo ali, enfim, e fui batalhando com todas as minhas forças até não poder aguentar mais. Um certo dia, irmãos, estava chovendo muito, era um domingo, e eu saí de casa, não tinha nada para servir para meus filhos, dei um café da manhã, e não tinha de onde tirar. Pedi, eu não ia fazer isso, porque se eu servir a um Deus vivo, Deus tinha que aparecer na minha vida. Então fiz prova do Senhor naquele momento, prostrei o meu joelho no chão e coloquei a minha face na terra e falei para o Senhor: Senhor, eu não tenho que pôr na mesa para os meus filhos quando eles se levantarem, mas eu estou saindo para trabalhar e creio que Tu vai abrir uma porta para mim hoje, para suprir a minha necessidade. Irmãos, e assim eu fiz, peguei a minha esposa e subimos num domingo de manhã, muita chuva. Irmãos, pela fé, não tinha como trabalhar aquele dia e não deu mesmo. Quando deu 11 e pouquinho, eu voltei. Quando saí de casa, o meu menino mais velho disse assim para mim: pai, quando você descer, você traz pão com salsicha para nós? Irmãos, aquilo doeu no meu coração, porque eu não tinha um centavo, irmãos. Mas eu guardei aquilo na mim e tinha certeza que o Senhor ia fazer uma grande obra naquele dia. Irmãos, deu 11 e pouco, nós descemos muito triste, irmãos. Quando eu fechei o portão daquele estabelecimento, eu vi um Corsia preto que descia a rua, e eu pensei: deve ser meu pai. Mas meu pai, eu nem tinha conversado com ele há um bom tempo, irmãos, e aquele carro foi se aproximando, estava chovendo bastante, minha esposa já tinha entrado no carro, e eu fechando o portão, eu senti que uma pessoa estava do lado e chamou, olhei, era o meu pai. Ele falou: você está descendo? Eu falei: tô. Vamos lá que eu preciso falar com você. Eu falei: pronto, meu pai veio almoçar em casa, eu não tenho nem para os meus filhos, quem vai ser de mim agora? E descemos numa prova, numa angústia tão grande, irmãos, mas ao mesmo tempo eu cobrava do Senhor: Senhor, só Tu para me dar uma saída agora. Me abençoa, Senhor, eu preciso de uma saída. Irmãos, quando eu parei na porta da minha casa, no portão, o meu pai me chamou, deu a chave e falou: abre o porta-mala. Hoje, eram umas 8 e pouco, eu estava em casa e o Senhor tocou no meu coração para me orar e disse no meu coração assim: corre no mercado, faz uma compra, abre lá. Quando eu abri o porta-malas, irmãos, estava repleto até a boca e por cima tinha 3 pacotes de pão de hot dog e 2 pacotes de salsicha dos grandes, com molho, refrigerante, enfim, irmãos. Eu vi que Deus ouviu a minha oração, irmãos, e aquilo ali supriu a minha necessidade. E a hora que ele foi sair, ainda me chamou e me deu uma importância, irmãos, que serviu para me comprar o gás que nós estava sem já. Glória a Deus, agradeço a Deus. São muitas obras que o Senhor tem feito na minha vida, irmãos, e eu não tenho palavras para agradecer. Agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Vem, irmão Cosmo. Nosso irmão Cosmo, a vontade da live conhece muito bem. O Cosmo,
Ele dá estudo bíblico no nosso canal no YouTube, todas as sextas-feiras, às 21h30 horas. Então é importante que a Irmandade, ele vai convidar vocês, que a Irmandade assista, que conheça a palavra, que aprenda, que conheça melhor do nosso Deus. Vocês estão estudando sobre o Espírito Santo, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, já falaram sobre a pessoa de Deus. E toda sexta-feira tem um bate-papo gostoso, dura 1 hora e pouco, né? 1h30 aproximadamente. E nisso também o nome de Deus tem sido glorificado entre nós. Amém, Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Meus irmãos, motivo de alegria estar aqui com vocês. Já estou com saudade de vocês, tá bom? Glória a Deus. Estamos hospedando na casa do nosso irmão, perdão, irmão Edna. Irmão, Deus abençoe pela hospitalidade, tá? Amém. Sua família. Já fiquei com saudade de vocês. Também trago a restauração da nossa Irmandade ali do Alphaville. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não ia contar nada, mas eu estava ali vendo o irmão André narrando um pouco do que Deus fez na vida dele. E não podemos deixar de narrar as glórias de Deus. Glória a Deus. Para aumentar toda essa igreja. E Deus nos ouve também. Amém, Deus. Estamos passando um momento de provação, de dificuldade, de desemprego. E quando foi, acho que foi semana passada, meu irmão? Semana passada. Minha esposa abriu assim um armário, aí ela falou assim, quando ela olha para mim com aquela certa carinha dela, eu já sei que tem alguma coisa intrigando. Santo é Deus. Eu falei, que foi? Ela disse assim, olha, só tem mais um pouquinho de arroz. Amém. Eu olhei assim, meu Deus, não tem nada agora. Eu não vou Aleluia. Glória a Jesus. eu vou falar com você. Aleluia. Aí eu fui fazer a live, meu irmão. Glória a Deus. Terminou tudo, meu irmão avisaram assim, que nós me empresta do carro, que eu vou tirar para poder fechar ali a frente da garagem, né? E aí eu falei, toma. Ela levou. Aí quando nós fomos embora, tudo, eu abri o carro, eu não sou de olhar para trás do que tem no carro assim. Não, quando eu olhei para trás tinha uma cesta básica gigante, meu irmão. Gigante, assim. Né? Aí eu pusei a cabeça assim, eu falei, não acredito, né? Eu falei, meu Deus, aquele irmão é uma bênção demais. Não estou falando isso, meu irmão, não é para constranger. É para que o nome de Deus seja glorificado na vida dele, de mais quem faz parte. E quando foi no outro dia, irmão, no sábado, meus irmãos, minha irmã me ligou e falou assim, olha, não falei nada para ela, ela me ligou e mandou uma mensagem e falou assim, ó, estou depositando uma quantia para você, para Deus, né, trabalhar algumas coisas aí que você precisa. Aí eu fiquei assim, só Deus, meu irmão, para fazer isso na vida da igreja. A vossa necessidade é a necessidade de Deus, aprendam isso. Amém. O profeta Jeremias, ele disse, clama a mim e responder-te-ei. Talvez para muitos, irmão, pode falar assim, o que uma oração pode fazer? Muito. Amém. Muito, meu irmão. Amém. Porque foi através da oração, meu irmão. Amém. E quando o profeta Elias, ele falou assim, sobre a minha autoridade, não haverá chuva e não houve. Mas também quando ele disse, agora rei, pode pegar, passou 3 anos e meio, mas quando ele disse, agora rei, pode pegar o teu cavalo, a tua carroça e corre, que agora vai descer um temporal, e desceu, meu irmão. Porque Deus, ele determina, não importa o que você está passando, Glória a Jesus. porque a porta quem abre é Ele. Amém. Amém? Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma ocasião, Glória a Jesus. a minha esposa é organista na Alphaville também. Eu cheguei em casa do trabalho, nós ainda não servimos a Deus na CCA. E ela é muito, o Jefferson, acho que é o que mais conhece ela de perto, como o Jefferson de dentro de casa, conhece bem ela, conhece meus filhos. E eu cheguei em casa, ela já não é de falar, mas aquele dia ela estava falando menos ainda. Então a gente que é homem, meu irmão, começa a pensar o que a gente fez de errado, né? Que elas começam com uma bateção de porta, de jogação de prato na pilha, é que elas querem falar alguma coisa. E a gente começa a pensar, o que eu fiz, Senhor? Cobre com o teu sangue. E vai daqui, vai dali, eu tentando rodear ela para perguntar, mas ela é meio brava. Ficar bem no meu lugar, porque nada é tão ruim que eu não posso piorar, né, Marquinhos? E nisso eu estou sentado ali esperando o almoço, a minha filha que hoje é uma moçona, já tem 19 anos, na faculdade já. Ela, irmão, hoje Deus vai mudar o cativeiro de alguém que está Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua história.
Deus vai mudar tudo na tua vida. Você vai esquecer dessa prova no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Isso, irmãos, eu estava mexendo na pia. Essa minha filha que é uma moçona, bem pequenininha, tá com os cabelinhos encaixadinhos, veio com uma colherzinha de chá e começou a bater na porta da geladeira. Mamãe, quero um nome. Eu quero um nome, eu quero um nome. Pedindo da Doninha. A minha esposa debruçou na pia e chorava, porque as lágrimas caíam na louça. Aí eu falei, é isso. O que foi, meu bem? Perguntei para ela, falou, olha, desde a hora que você saiu de manhã cedo, essa menina vem de tempo em tempo aqui batendo na geladeira pedindo um nome, e eu não tenho 50 centavos para comprar um Danone para ela. Eu falei, eu também não. Eu lembrei de que eu bebia no banco, faltava 10 reais para estourar o limite. Para quem não tem nada, 10 reais é uma fortuna. Peguei o meu carro, estava quieto, não tinha gasolina, tinha um Verona velho. Peguei a minha bicicleta com a corrente amarrada e eu dei só de meia pedalada assim, ó, 6 km. Meia pedalada. Se pedalasse inteira, ela quebrava e saía da coroa e não tinha como andar mais. Fui, cheguei lá no caixa do Bradesco, tenho que contar até hoje. Tinha um senhor tirando dinheiro com aquele carrão, hoje não vale nada, mas era um carrão bom, chamado Ford Taurus. Hoje é um carro barato, mas aquele tempo era um carrão, há 20 anos atrás quase. E ele está lá, eu falei, Deus me defenda, esse homem vai levar o dinheiro tudo, esse caixa, gente. E tanto que você não tira dinheiro, ele tira papel, daí um pouco eles estão todos contentes, bem tranquilo, porque enfim, estava de férias, eu que estava atribulado. Ele estava em paz, coitado, passeando. Falou, bom dia, eu falei, bom dia. E entrei para dentro do caixa, bravo. Quando entrei o caixa deu umas 2 piscadas assim, apareceu o equipamento e manutenção. Glória a Deus, que o pobre quando não apanha, está jurado. Louvado seja Deus. Mas estava tão quente que eu fiquei ali dentro do ar-condicionado no caixa eletrônico. Falei, eu não vou levar dinheiro, mas também vou gastar tudo esse ar-condicionado aqui. Só de raiva. Fiquei ali, dali a pouco ele voltou a funcionar. E vai daqui, vai de lá, e vai dando aquela barulhando, daqui a pouco, contando a célula. Quando dei fé, abri o compartimento de células assim, saiu 8 notas de 50 reais. E 400 cruzeiros, eu queria 10. Nossa, estou rico, eu não sabia. Peguei o dinheiro, pus uma camiseta polo minha. Quando armei a primeira pedalada na bicicleta, quem crê que Deus fala com a gente, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Deus fala, irmão. O Senhor falou comigo, porventura você sacou dinheiro? Eu saquei nada, saiu é meu. Achado não é roubado, quem perder é rebaixado. Você tem dinheiro? Eu não tenho. E o Senhor falou comigo, eu não lido com ladrão nem com trapaceiro. Devolve o que não é teu. Como é que eu vou fazer um caixa engolir esse dinheiro de novo? Eu pensei, eu posso depositar na minha conta, de qualquer forma, fora do banco. Mas não era certo. Aí pensei, esse homem tirou tanto papel, esse homem tentado, que esqueceu de levar o dinheiro. De certo, o caixa deu um chute com ele também, e reinicializou o sistema e voltou cuspindo dinheiro para fora. Irmãos, fiquei 45 minutos no sol esperando. Daqui a pouco ele vem naquele Ford Taurus batendo assim, sabe quando a pessoa está procurando, mãe? Procurando, e eu olhando para ele assim, invocado, falei, eu sei que você está procurando. Ele falou, o quê? Aí eu tirei o dinheiro e falei, acho que o senhor achou que sacou, ele não sacou. Ele falou, foi mesmo, rapaz. E contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conforme foi contando, foi diminuindo o que ia sobrar para mim, eu pensei, né? Não sobrou nada, mas depois o dinheiro no bolso, falou, muito obrigado. Mano, vamos me desaforando, eu tinha ter perdido tudo. Estava da onda daquela ali, não deu nenhuma, Marquinhos. Subi na bicicleta e fui de volta para minha casa, ia pedalando. Passou. Foi um retorno no bairro chamado Morro do Algodão, isso na praia, lá no litoral onde eu morava. Passou pro meu lado, pro outro lado, buzinou, vira assim, com a mão, fora. Foi embora. Quando chegou lá no Porto Novo, onde era a nossa comum congregação, ele tornou a fazer retorno de novo e veio de encontro comigo. Assim. Quando ele veio vindo, ele parou o carro para frente, desmontou até o nosso carro. Ele parou lá um pouco, desceu do carro. Eu falei, pronto, esse homem vai achar que tinha mais dinheiro, eu vou voltar sem dinheiro, ele não vai me dar dinheiro nenhum, ainda vai me dar uma pizza. A gente só pensa coisa ruim. O homem era grande, não assim, altão. E ele veio vindo, irmão, parece que alguém tinha pego um copo desse com água, não é? Jogado na cara dele, lavado de lágrimas, chorando de soluçar. E ele veio com a mão estirada assim. E eu parei na bicicleta e esperei o murro. Falei, agora é só esperar a pancada. Aguentei firme. E ele veio esticando a mão, eu falei, o que foi? Ele falou, primeiro eu quero te pedir perdão. Eu fiquei olhando e falei, por quê? Ele falou, porque eu sou um servo de Deus. E quando eu saí daqui, que guardei o dinheiro, o Senhor falou comigo, ô carnal,
Você não entende a minha obra? Você foi sacar dinheiro para pagar passeio de escuna para a tua família, e o meu servo, o teu irmão, não tem 50 centavos para comprar um danoninho para a filha dele, irmão. Dá tudo para ele, glória a Deus. Ele tirou o dinheiro de novo e me devolveu, me deu e falou, paz de Deus, meu irmão, amém. E chorou, irmão, e foi embora, eu fui embora chorando para casa. Glória ao nome do Senhor. Quando foi à noite, eu tocava acordeão nesse tempo, e era o dia da minha esposa tocar. Então eu sentava na beira do banco e do ladinho dela no órgão. E tô lá, e os irmãos, tem visita, tem visita, tem visita. A nossa igreja era muito grande, a nossa grande congregação tinha 115 músicos. Amém. Era bem grande a igreja, e tem visita, e daqui a pouco levanta o irmão, bem muito parecido com o irmão, assim. O irmão Macedo foi indo lá pro canto, o culto era grande, foi lá no canto, subiu a rampa, o senhor grisalho, muito distinto, muito bem vestido. Quando ele vem aqui de frente pro púlpito, que ele olha para mim, era aquele mesmo irmão que Deus me deu de me suprir lá na rua, o saudoso irmão Luiz, ancião da Vila Salete, na zona leste de São Paulo. Quando ele me viu, que ele me conheceu, e eu conheci ele, eu comecei a chorar, e ele não conseguia abrir o culto, chorando de lá de cima, e o Senhor já começou a batizar as almas com a promessa, antes do Deus seja louvado, e hoje o nome de Deus está sendo glorificado. Irmão, Deus tem anjo no céu, tem anjo na terra também, irmão. E o que você precisa, Deus vai trazer na sua mão, para você glorificar a Deus. Irmãos, trago-vos saudações da minha comum congregação, que é a igreja do Alphaville ali em Barueri, das viagens que Deus nos deu de fazer para a África, e outros lugares, outras nações, onde o Senhor também nos tem abençoado. No ano de 2017, o Senhor se comprazeu em levar um dos nossos filhos para o seu reino de glória. Foi irmãos, uma desolação que eu não consigo contar para a Irmandade, mas o Senhor achou por bem de fazer assim, irmãos. E a minha esposa, então, não poderia mais engravidar, e parece que quando não pode, é ele que quer, né? E uma ocasião, eu quero contar isso para os irmãos, mas eu contei isso lá no Alphaville, eu quero contar isso para vocês, porque ela não poderia mais engravidar. E o querido irmão Jean, ancião da Vila Carrão, atendeu o funeral do Pedro, do meu filho. E no funeral ele dizia, meu irmão, fique em paz, o Senhor levou esse, mas o Senhor poderá te dar outro. Mas esse é do Senhor, o que é dele ele não divide com ninguém. Todos nós choramos muito, a Irmandade chorou muito, estávamos todos juntos lá. E nós no ministério sentimos o quanto é importante o carinho da Irmandade, todos se abraçando, confortando os nossos corações. Quando, uma ocasião, o irmão Edilson, ancião aqui de Curitiba, nós nos encontramos na congregação de Guarulhos, ali no bairro do Jardim Brasil, nos Pimicas. Ele atendeu o culto e minha esposa estava tocando. Fazia poucos dias que nosso filho tinha falecido. No dia do funeral do nosso filho, eu tinha batismo para atender. E não tinha outro irmão para atender. Enterrei meu filho às 11 da manhã e às 7 horas da noite estava atendendo o batismo. Deus chamou 27 almas, pessoal. Não tem como parar para chorar, irmão. As almas precisam de socorro. Meus filhos querem pão. Já atendi culto na minha comum congregação com 42 graus de febre e não morri. Estou aqui dando glória a Deus. E Deus usando o seu servo na palavra, diz, irmão, tem coisa que nós não entendemos. E apontou para minha esposa e te disse, eu vou te dar de volta o que a vida te tomou. Quando acabou o culto, nós entramos no carro, ela falou, você ouviu a palavra? Eu falei, eu não ouvi nada, mano. Ela falou, o Senhor nos vai dar outro filho. E já que levou o Pedro, agora é uma menina. Meu bem, meu irmão é médico, Deus, por misericórdia, meu irmão é médico no Albert Einstein, em São Paulo. Meu irmão mais novo, Diego, é músico, toca violino. E ele falou, mano, ela não pode engravidar. A minha esposa, a pressão dela chegou 25 por 12. O fígado dela abriu no meio. Então foi muito feio. Falei, tá bom, você está dizendo, vamos esperar. Quando não foi nada, irmão, passou uns dias, ela disse que estava gestante. Passou algum tempo, alguns meses, e entrou aquele desespero. Meu irmão, pelo amor de Deus, vai no médico, vai não sei na onde, vai não sei na onde. Irmãos, ela teve a gestação mais tranquila de todos os nossos filhos, não tomou um Doril, irmão. Não teve uma dor de cabeça, não teve uma indisposição. Glória ao nome do Senhor. Conforme a barriguinha dela ia crescendo, ela descia do órgão nos cultos no Alphaville, as irmãs faziam fila, e uma por uma, punha a mão na barriga dela e abençoava o bebê, em nome do Senhor Jesus. Todo culto, algumas irmãs ajoelhavam e abraçavam ela com
barriga e tudo, e orava, e profetizava. E na medida que as irmãs oravam, a Helena pulava no ventre dela. Glória ao nome do Senhor. Eu atendendo o culto, ela dizia, quando você começa a pregar a palavra, ela ouve você, ela dá cada pirueta aqui dentro. Glória ao nome do Senhor. E chegou o dia do parto, irmãos. Quando estamos olha como que é Deus. Nós estamos na maternidade. A médica, quando tirou a Helena, ela saiu da barriga da mãe, abriu o braço assim, bem abertão, e ela pegou a Helena, limpou, me trouxe no colo e falou, toma pai, aquele Deus levou, esse aqui ele está te devolvendo de volta. Parece que ela estava lá, vendo que o irmão Jean está pregando, e a Helena já vai fazer 1 ano e 3 meses, nós estamos aqui dando glória a Deus. De vez em quando ela aparece nas lives lá, a irmã dela está tocando, ela está no órgão com a mãe dela lá, dando glória a Deus. Temos o Caio. Então, irmãos, quero dizer para a Irmandade com isso, que nunca duvide do poder ilimitado de Deus. Porque para você é impossível, o nosso Deus faz possível, o seu nome é glorificado. O nosso Deus é Deus de milagre. Tudo que eu tive necessidade, nos momentos mais sombrios do meu ministério, os irmãos bem sabem que essa nossa luta não é fácil. E nessa nossa nova missão que estamos, menos fácil ainda. Mas o Senhor sempre nos fortaleceu. Os irmãos puderam ver que eu tenho uma marquinha aqui na boca, uma marquinha vermelha. Minha boca veio parar aqui de nervoso, de reunião do ministério, de luta, de guerra, de derrame facial. Mas estou aqui glorificando a Deus com vida. O Senhor me ajudou. Esses dias fui vender um carro meu. O rapaz falou, mas dá um desconto que eu vou ter que trocar a lanterna. Eu falei, dou aí, na loja, na particular. Ele falou, quando eu fui tirar a lanterna, tinha uma bala de 38, deram um tiro em mim, eu não sei onde foi, mas estou aqui com vida, dando glória a Deus. Tem as fotos para mostrar para os irmãos. Então o Senhor aqui nos guarda, irmão, e nós estamos aqui glorificando o nome desse Deus maravilhoso. E se não vem fazendo a obra, glória a Deus. Crente não morre, crente salta dessa vida para a vida eterna. Então o Senhor tem abençoado a sua obra, somos muitas casas de oração. Deus tem abençoado grandemente a sua obra lá em São Paulo. Irmãos, temos visto o operar de Deus na nossa vida, uma Irmandade unida, abençoada. E agora a nossa igreja está passando por essa reformulação, tomando uma forma igual, homogênea, uma CCA só no mundo inteiro. Isso demanda algum tempo, mas quero crer que nesse período de tempo, e que seja breve, os irmãos verão uma CCA só, no nome do Senhor Jesus. As igrejas iguais, padrão de culto iguais, orquestras iguais, em tudo o nome de Deus vai ser glorificado. Quando você congregar aqui em Toledo, você está em casa. Quando você congregar lá em Sorocaba, você está em casa. Quando você congregar lá na Mão Irã e na Viraí, você está em casa. E tudo isso para a glória do nome do nosso Deus. Bom, amados irmãos, o Jefferson vai vir aqui testemunhar e já vai ficar na comunhão para a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Eu, irmão, eu tenho 7 cultos por semana. Eles não aguentam, eu não aguento, ninguém aguenta. Aleluia. Depois eu falo, não, meu bem, estava lindo. Porque a gente sabe que é mentira, né, irmão? Amém. Elas falam só para agradar, só. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você vê que até a andadinha dele de profeta, né, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja sempre obrigado. Amém. Sou grato a Deus e nós também pela boa preparação ao Senhor que nos trazia em paz, pelo convite, pela boa preparação. Glória a Deus. Quando eu passei, eu trago, e quando eu passar, levarei as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Que Deus me deu a graça de nascer em um lar cristão. E quando estava sendo gerado dentro do ventre da minha mãe, Deus fez uma promessa para ela. Dentro da congregação da Casa Verde, ela não conseguia fazer as ultrassons e não conseguia descobrir o sexo da criança. Eu louvo a Deus que Deus tomava o nome de Deus e falava assim: serás um varão, meu servo, e tu comerás da boca dele. Glória ao Senhor. Louvo a Deus que nasci eu, irmão, uma criança bastante debilitada, uma criança que cabia na palma da mão do meu pai, e que quando a minha mãe ia me trocar, o meu pai saía de perto porque dava para ver toda a cavidade óssea, dava para ver o coração batendo. Glória ao Senhor. E fui crescendo eu, uma criança muito enferma. E eu louvo a Deus, irmãos, porquanto chegou um tempo em que meu pai falava assim: olha, Solange, vamos tirar o amor dessa criança, vamos nos
resguardar, porque esse, por certo, o Senhor vai levar para si. Glória ao nome santo do Senhor. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque na idade de 2 anos de idade sofri eu com a enfermidade da adenoide, e que muitas das vezes na madrugada o meu pai ou a minha mãe tinha que correr, porque eu entrava na apneia do sono, parava de respirar, glória ao nome santo do Senhor, e ela precisava me chacoalhar para me voltar a respirar, e isso ocasionou, aleluia, falta de oxigênio no cérebro. Eu vinha sofrer de epilepsia, glória ao nome santo do Senhor. E um dia, aleluia, a minha mãe lecionava numa escola, e a minha mãe me levou porque teve uma festa do sorvete, e dentro daquela festa, irmãos, eu louvo a Deus, porque as crianças olhavam, o filho da professora, vamos dar sorvete para ela, glória ao nome santo do Senhor. Eu louvo a Deus, porque aquilo ali eu já não tinha respiração nasal, e aleluia, eu dei entrada à meia-noite no hospital da Casa Verde, aleluia, já sem respiração oral, glória ao nome santo do Senhor, fui eu entubado, aleluia. Eu louvo a Deus, irmãos, porque desde pequeno, na alegria, na tristeza, os nossos pais sempre nos ensinou a orar, glória ao nome santo do Senhor. E eu louvo a Deus, porque minha mãe ficou comigo no hospital, meu pai voltou para cuidar da minha irmã, que na época tinha 3 para 4 anos de idade, e eu louvo a Deus, irmãos, que ali, aleluia, minha mãe ficou comigo naquela madrugada, e meu pai tinha que levantar às 5h30 da manhã, porque era motorista de ambulância na época. Ali ele levantou o meu pai junto com a minha irmã e falou: olha, hoje você não vai ficar com a mamãe não está em casa, você vai ficar com a titia, mas vamos orar com o papai. Ela correu na cabeceira da cama, pegou o seu véu, colocou na sua cabeça e dobrou o joelho e fez uma oração que o céu parou para escutar, glória ao Senhor. E ela falava assim: papai do céu, eu amo tanto meu irmãozinho, não deixa meu irmãozinho morrer não, traz ele de volta para casa, glória ao Senhor. Isso por volta de 5h30 da manhã, porque 5h30 da manhã minha mãe dentro do hospital da Casa Verde pulava, ali porque ela escutava o risco da máquina correr reto e começou a pitar, ali o fôlego de vida foi embora. Aquela mulher cheia de Deus jogou a mão pro alto e falou: Deus, e a tua promessa está indo embora, glória ao nome santo do Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, eu não sei se a igreja acredita, mas eu sinto de contar que a minha mãe viu ali quando um anjo ali rompeu o telhado daquele hospital, rompeu a incubadora, colocou a mão na minha cabeça, me devolveu a vida, e o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia, Deus já manda anunciar, segura na comunhão, agora vai dando glória. Quem tem aleluia, aleluia. O plano de Deus é poder. O que Deus se prometeu vai ressuscitar nesse mundo. Glória a Deus. Não deixa a comunhão embora. Aleluia. Fomos ali vai crescendo, irmãos. Aleluia, a enfermidade da epilepsia nos tomava, nós atrofiava. Quando a língua saía para fora, nem estava para dentro, e quando estava para dentro, não saía para fora. Ali quando estava para o lado de dentro, a minha mãe tinha que correr, irmãos, ela destravar minha língua, ela pegar minha língua e começar a puxar, porque ela enrolava e ia me sufocando, glória ao nome santo do Senhor. E uma vez esse episódio nos tomava, irmãos, dentro daquela casa, ali a minha irmã já não aguentava mais, 6 anos de idade, aleluia, novamente, pegou o véuzinho dela, colocou na cabeça, irmão, ela dobrou o joelho do lado da minha mãe, a minha mãe tentando destravar minha boca, e aquela criança colocou a mão sobre a minha cabeça e falava assim: doença feia, no nome do papai do céu, vai embora agora. 27 anos se passou, nunca mais se manifestou essa enfermidade. Eu não sei o que você está buscando, eu não sei o que você precisa ser curado, mas Deus já me dá uma autoridade do céu para anunciar: a tua enfermidade fica hoje nesse culto. Ela foi crescendo. A criança, pensa na criança bem Peralta. Quem conhece a cidade de São Paulo conhece, entende, irmãos, que é uma metrópole muito grande, aleluia, bem movimentada, aleluia, e existem os seus perigos naturais. E eu louvo a Deus, irmãos, porque eu com 7 anos de idade
já dava bastante trabalho para minha mãe, porque no ano de 92, Glória a Deus. meu pai foi acometido da enfermidade da hepatite devido a ser motorista de ambulância. E a minha mãe sofreu um acidente na escada de casa, 74 degraus para descer, irmãos. Uma mulher com obesidade mórbida, eu, o filho homem mais velho de 7 irmãos, irmãos. A mãe descia de 3 em 3 meses para buscar a palavra. Não podia correr atrás de nós na rua. Mas o que, aleluia, ela não podia com as suas pernas correr atrás de nós. O joelho dela estava sempre no chão, clamando por nós. Eu louvo a Deus, irmãos, porque nós corríamos, nós pulávamos, nós saíamos. Quantas das vezes chegamos 2, 3 horas da madrugada em casa, irmãos? Aleluia, mas a palavra de Deus nos diz assim, que o pai corrige o filho a quem ele ama. Glória ao Senhor. Aleluia, a vara da correção passou dentro da nossa casa. Aleluia, e nós só vamos entender o amor de um pai e de uma mãe quando nós nos tornamos pais. Glória ao nome santo do Senhor. E eu louvo a Deus que na rebeldia da minha infância, aleluia, numa segunda-feira eu saudei a minha mãe, peguei a mochila e falei que ia para a escola. Aleluia, fiquei segunda, terça, quarta, quinta, aleluia, tudo na rua. Na sexta-feira a minha mãe não aguentou, glória ao Senhor, a provação, e desceu, aleluia, para buscar uma palavra, entrou dentro da congregação e Deus tomava o homem de Deus e fala assim: eu criei o mundo em 6 dias, mas no 7º eu descansei. Glória ao Senhor. E tem alguém que entrou aqui dentro passando 6 dias de tribulação, mas se anuncia a Deus, no 7º você vai descansar. Glória ao Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, por conta ali o meu coração ainda estava cheio da rebeldia. Aleluia. Durante a noite eu andava nos corujão da madrugada, e durante o dia, na manhã, entrava dentro do horto, tomava um banho na bica, entrava pro meio da mata e ia dormir. Saía, fazia amizade com as crianças, comia um piquenique, alguma coisa, e voltava pro centro de São Paulo, irmãos. Passeava pela Júlio Mesquita, pela Praça da Sé, e o Senhor nos guardando na terra. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Mas a palavra, ela precisava se cumprir. Aleluia. No sábado, por volta de 7 horas da manhã, a rotina foi a mesma minha, mas a rotina dentro da minha casa precisava mudar. O telefone tocava, paz de Deus, irmão Marcos, amém. Eu estava orando na madrugada e Deus mandou buscar aonde está teu filho. Glória ao Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, que eu achava que eu estava escondido de todos e de todos, mas desse daqui, ó, ninguém se esconde. Glória ao Senhor. E segura na comunhão, porque Deus vai te encontrar nesse culto ainda. Glória ao Senhor. Eu louvo a Deus, irmão, porque eu entrei para dentro da mata, peguei a mochila e reclinei a minha cabeça, irmão, e estava dormindo, e de repente eu comecei a escutar passos. Quando eu vi, estava uma roda de irmãos ao meu redor. Aleluia. Eu louvo a Deus, irmão, porque meu pai já quis pegar a vara da correção novamente. Aleluia. Ali o irmão falou: calma, agora é comigo. Ele olhou dentro do meu olho e falou: menina, eu estava orando na madrugada, aleluia, mas Deus me mostrava você orando, você pregando, você profetizando, você viajando, você no Paraná, você em Toledo, você vivendo essa glória. Aleluia. Ele foi pregando, irmão, e as lágrimas foram rolando na minha face. Aleluia. Mas o diabo também enxergou isso e colocou um espírito em você, o qual Deus mandou: vem aqui tirar agora. Vem aqui, menino, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Espírito de andarilho, vai embora agora. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, Deus me batizou da promessa. E como não nessa igreja, Deus vai te achar. Não importa o que a prova escondeu, não importa o que a prova levou, Deus vai te achar aqui dentro. Crescendo, irmão. E um dia eu estava andando de bicicleta na região da freguesia do Ó. Glória a Deus. Amém, Senhor. Eu andando ali pela região, meu pai, por ser do ministério há tantos anos, irmãos, nos tornamos conhecidos na região. Eu louvo a Deus, porquanto eu entrei dentro da congregação da freguesia numa quinta-feira à tarde. Aleluia.
E eu entrei com a desculpa de tomar água. E naquele dia, Deus tomava o homem de Deus na palavra e falava assim: aleluia, hoje você veio aqui dentro dizendo que você ia só tomar água, mas hoje Deus te oferece a água da vida, glória a Deus. E quando eu entrei, aleluia, dentro daquele lugar, eu fui o primeiro a ser batizado, glória ao Senhor. Cheguei em casa, falei para o meu pai, para minha mãe que Deus tinha me chamado, eles não acreditaram, mas de repente, naquele momento, o telefone começou a tocar: Deus chamou teu filho hoje, né, glória a Deus. E eles passaram a acreditar, aleluia, a oração dobrou dentro de casa, porque sabia que nós era peralta na terra, glória ao Senhor. Mas Deus foi transformando o nosso coração, enchendo o nosso coração de alegria nas coisas de Deus, irmãos. Mas aleluia, a aprovação vem na vida do crente, aleluia, vem na vida de todo homem na terra. E um dia, glória ao Senhor, nós estávamos dentro de casa, aleluia, e já fazia tempo que a linguagem não brotava na nossa boca, já fazia tempo que a virtude já não tomava nosso coração, aleluia. Eu entrei numa manhã, levantei e falei: Senhor, aleluia, o que está acontecendo? Faz tempo que eu não sinto a tua presença. Entro nos movimentos de oração, nós tocamos o violão, Deus toma o povo e em nós não toma nada, glória ao Senhor. Aleluia, levantei, fiz minha oração, o companheiro ligou: aleluia, Jefferson, vamos fazer um trabalho comigo? Eu falei: vamos, aleluia. Pegamos aí na Jar de Souza, por volta uns 4,5 km até a ponte da freguesia, irmãos, e fomos tirando foto da poluição de São Paulo. Na época não tinha o WhatsApp, na época não tinha esses telefones bons, e nós estávamos com uma máquina parecendo um museu, glória ao Senhor, ali aquelas grandonas profissional, e que o diabo enxergou de longe, irmão, glória ao Senhor. Ali quando nós chegamos em cima da ponte da freguesia, 2 elementos abordou nós e falou assim: é um assalto, passa a máquina, glória ao Senhor. Estava na mão do companheiro e a gente que é meio doido, glória ao Senhor, pegou a malha, pegou a máquina da mão do companheiro e falou: olha, nós não pode te passar não, aleluia, nós estamos fazendo um trabalho. Ele falou: você está ficando doido, aleluia, é um assalto, passa a máquina. E da mesma forma eu retruquei, e na terceira vez ele falou e eu vi a transfiguração do próprio inimigo no rosto daquele homem, aleluia. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que aquele homem veio para cima de mim, aleluia, para tomar a máquina da minha mão, mas quando ele colocou a mão no meu braço, a minha língua enrolou, a linguagem voltou, o adversário correu, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu louvo a Deus, irmão, porque dentro da nossa casa, vocês perdoam, faz tempo que eu não conto milagre, eu estou sentindo comunhão nessa igreja, eu estou sentindo fé nessa igreja. Eu louvo a Deus, irmão, porque um dia nós estávamos dentro da nossa casa, ali era muito visitada, porque minha mãe pouco congregava, e a mocidade sempre estava dentro de casa. Ali os companheiros auxiliares de jovens abriram a ação, aleluia. E quando nós levantou, os companheiros ofereceu se tinha alguma coisa, todo mundo em paz. Ali eu fiquei observando, foi encerrado, e o meu irmão muito brincalhão, irmãos, pegou ali e falou assim: olha, e começava a abraçar os irmão, aleluia, dá glória debochadamente. Oh, irmão, glória a Deus, aleluia. Eu fiquei olhando aquilo e a comunhão do céu me pegou, aleluia, aleluia. Deus falou dentro do meu coração: quando ele te abraçar, aliás, ele dá um glória, você dá 2, glória ao nome santo do Senhor. Aí eu falei: tá bom, Senhor, está acordado então entre nós. Ele saudou todos os irmãos, e quando ele veio até mim, ele me abraçou. E quando ele me abraçou, irmãos, eu louvo a Deus que ele dava um glória, eu dava 2, ele dava um glória, dava 2, até a língua enrolou, coloquei a mão na cabeça do meu irmão, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Glória ao nome santo do Senhor. Deus, irmãos. Aleluia! Trabalhava eu junto do irmão Rodrigo, lá em Alphaville, irmãos. Santo é Deus. Vou contar essa, eu vou descer. Louvo a Deus, irmãos. No ano de 2015, trabalhava eu junto do irmão Rodrigo, lá em Alphaville, na administração da extinta Ministério de Jandira. Eu louvo a Deus, porque o telefone tocou e falava: Jefferson, corre para casa, tua irmã sofreu um acidente. Louvo a Deus, peguei meu carrinho, fui para casa. Passei no meu pai, e quando eu cheguei na casa do meu pai, eu recebi a notícia que a minha irmã tinha sofrido um acidente, e ela falou, a minha madrasta chegou e falou: senta que eu vou te contar o que aconteceu hoje. Aí eu louvo a Deus, que ela falou assim: olha, Jefferson, sua irmã estava em cima da laje, mexendo numa barra de ferro
de viga, de coluna, que inteira ela dá 6, mas dobrada ela dá 3, ela estava dobrada, e ela manipulava a ponta da frente, mas ela não viu quando a ponta de trás chegou próximo aos fios de alta tensão, e a sua irmã tomou 13.500 volts, glória a Deus. E ela caiu, foi arremessada, 40% do seu corpo sendo consumido. Meu irmão conta que viu, o fio chicoteava, o primeiro gerador caiu, o segundo gerador caiu. Aleluia, louva a Deus, irmãos, porquanto foi acionado o corpo de bombeiro, aleluia, uma grande multidão chegou até aquele lugar. E eu louvo a Deus, irmãos, porquanto aquela menina entrou num estado de desespero, porque viu o seu corpo sendo consumido. A haste do bojo do seu sutiã entrou dentro da carne, a sua roupa escalpelou, glória ao nome santo do Senhor. E meu irmão via quando fumaça saía do corpo da minha irmã, mas ainda assim ela ficou acordada, irmãos, e eu louvo a Deus, porque ela falava no seu ato de desespero. A minha tia, 18 anos parada, aleluia, foi a primeira a chegar para socorrer, e ela falava para minha tia: cadê meu pai? A minha tia tentava acalmar aquela menina: calma, Júlia, seu pai já está chegando. E ela falava: tia, cadê meus irmãos? Calma, eles também estão vindo, glória ao Senhor. Eu louvo a Deus que aquela menina foi entrando no estado de desespero, e ela falava: tia, está muito quente, aleluia. Pegaram lençol 4 horas da tarde e começaram a fazer sombra para aquela menina, aleluia. E falava assim: tia, eu estou com muita sede, me dá um copo de água. E os paramédicos que já estavam ali anunciaram e falaram: olha, dona Toninha, não pode dar água para essa menina, porque devido à alta temperatura que está no corpo dela, se der, aleluia, a água para ela, vai dar choque térmico, falência múltipla dos órgãos, ela não chega viva no Hospital das Clínicas. Espera só mais um pouquinho, já está sendo locomovido o Águia da Polícia Militar, vai pousar ali na Inajar de Souza, vai ser feita a estabilização e remoção dela. E nesse momento aquela menina entrou num estado de desespero, e ela falava: tia, você não pode me dar água? Não. Você não pode me ajudar? Não. Faz um favor para mim, faça. O que você precisa? Ela falou: pega o meu véu, glória ao Senhor. Aquela menina pegou o véu e começou a fazer uma oração que o céu parou para escutar, glória ao Senhor. E ela falava assim: Senhor, se tu não me levar, eu prometo que eu vou tocar na tua casa. Senhor, se tu não me levar, eu prometo que eu vou descer nas águas do santo batismo. Senhor, se tu não me levar, eu prometo que pela vida ou pela morte eu vou te servir na terra. Quem era crente caiu de joelho, glória ao Senhor, aleluia. Quem era católico fez o sinal da cruz. Quem era evangélico jogou a mão pro alto. A glória de Deus tomou aquela laje, glória ao Senhor. 7 minutos de remoção, até o Hospital das Clínicas. Chegamos às 8h30 da noite, eu, meu pai e minha irmã mais velha, aleluia. Saiu um médico após 4h30 de cirurgia, falou: olha, seu Marcos, nós entendemos ali na ala dos queimados que a magnitude da energia que passou no corpo da tua filha, tem 2 coisas que ela faz: ela entra, consome todo o líquido do corpo humano, aleluia, encolhe e mata, ela procura um lugar para sair e arrebenta, glória ao Senhor. Nós fizemos uma raspagem de todo o corpo da tua filha, 4 doses de morfina para pagar ela, aleluia. Descobrimos que a energia entrou pelos dedos, mas por onde saiu nós não conseguimos encontrar. Aleluia. Passou 40 dias, uma bateria de exame foi feita, o que era para ter atrofiado o coração ter dado arritmia, o que era para ter dado tantos problemas, chegou todos os resultados. Coração perfeito, rim perfeito, cérebro perfeito. Entra por uma pega, profetiza, o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. Deus te leva ao extremo para forjar o teu caráter. Deus te leva ao extremo para mostrar para o inferno que você é crente. Se você chegou aqui no limite, dá glória a Deus, você está um passo do teu milagre. Milagre, nós entramos a madrugada contando. Nós temos o tempo da palavra. Nós vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Nossa Senhora do céu, tua palavra. Eita, glória, aleluia. Coloca a nossa alma, Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus, Santo Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra que o Senhor tem nos revelado no Evangelho de Jesus Cristo, reportado por Marcos, no seu capítulo de número 2, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos que puderem se colocar sobre os pés, é bom. Glória a Deus. Reverenciar a palavra de Deus, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Marcos capítulo 2, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Já se foi. Amém. Para nós ganharmos tempo, irmãos, vamos iniciar a leitura do seu versículo 1, até onde o Senhor nos guiar. Glória a Deus. Nos diz o título da palavra, o paralítico de Cafarnaum. Santo Deus. Glória a Jesus. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que se nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram-lhe o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrezoavam em seu coração, dizendo: Por que dizes que essa blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhe disse: Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse-lhe ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomou logo o teu leito e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Por todos somos conhecidos dessa palavra. Amém, Deus. Já ouvimos falar de tantos paralíticos que às vezes até nos confundimos entre eles, né? Verdade. Glória Há a Deus. tantos milagres em que Jesus, aleluia, operou. Glória. Mas esse foi diferente, irmãos.
porque todos os outros, aleluia, ele estava em meio a um caminho, glória ao nome santo do Senhor, todos os outros milagres, ele estava passando, como naquele dia com a viúva de Naim, ele caminhava, tantos outros, ele estava no monte, aleluia, no sermão da montanha, mas esse foi diferente, aleluia, ele estava em casa, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, e todos nós que chegamos em casa, nós fazemos do nosso lar, da nossa casa, o lugar mais seguro na terra, glória ao Senhor, aleluia. Nós podemos viajar o mundo como nós hoje estamos, nós podemos passear para diversos lugares do país, até mesmo do exterior, mas nunca haverá lugar mais seguro do que a nossa casa, glória ao nome santo do Criador, aleluia. E assim também, aleluia, Jesus Cristo tinha morada, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Chegando-se ele em Cafarnaum, glória ao nome santo do Senhor, souberam-se que ele estava em casa, glória ao nome santo do Senhor. E bem-aventurado é o homem e a mulher que sabe o endereço do Senhor Jesus, glória do Senhor, aleluia. Bem-aventurado é o homem e a mulher, aleluia, que independente de onde ele estiver, ele sabe aonde encontrar o Senhor Jesus. E sabendo-se que eles estavam em casa, glória ao nome santo do Senhor, a casa começou a encher, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Mas aleluia, o prazer de Jesus Cristo não é, aleluia, discriminar A, B, C, músico, profeta, pregador, glória ao Senhor, aleluia. Até porque se fosse para mim escolher entre ser sacerdote e ser profeta, eu continuo querendo ser profeta, glória ao Senhor, aleluia. Porque o sacerdote, ele traz do povo para Deus, mas o profeta traz de Deus para o povo, glória ao Senhor, aleluia. E quando Deus me tomar, eu quero ser profeta de Deus na terra, glória ao Senhor, aleluia. Leva, aleluia. E simplesmente a casa começou a se encher. Ele não fazia distinção, irmãos, ele não dividia se era escriba, se era fariseu, aleluia. E dentro de poucos momentos a casa ficou cheia, glória ao Senhor, aleluia. Bem-aventurado é o homem e a mulher que já encontrou, aleluia, o endereço de Jesus Cristo nessa noite, e já percebeu que não só a casa está cheia, mas a casa está se enchendo, glória ao Senhor. Então te chama Deus para entrar dentro da casa, glória ao Senhor, porque eu já cheguei, eu já estou aqui, glória ao Senhor, aleluia. Já não basta, a casa está cheia, mas eu quero te encher nessa noite. Já não bastava a casa estar cheia, aleluia, porque uma coisa nós estarmos com Jesus, aleluia, outra coisa é Jesus estar conosco, aleluia. Encontraram e souberam que ele estava em Cafarnaum, aleluia. A multidão apertava, e quanto mais apertava ele, mais ele proferia palavras de vida eterna, glória a Deus, aleluia. Deus convida essa igreja nessa noite. Você já achou o endereço? Começa a apertar o Senhor Jesus nessa noite. Mas como que eu vou apertar o Senhor Jesus? Dando glória a Deus, aleluia. Porque um dia ele estava no meio do caminho e a multidão apertava, e aquela mulher do fluxo de sangue falava: eu não vou tocar em cima porque vão me ver, eu não vou tocar no meio porque eu disse, mas eu vou tocar na hora, porque eu sei que eu vou encontrar o meu milagre. Aleluia, que Deus mandou pregar nessa noite. Tem como eu posso mergulhar na revelação dessa palavra? Aleluia. Entra agora na casa, porque eu estou entrando na tua casa. Entra agora na casa, porque eu estou entrando na tua causa. Entra agora na casa, porque eu estou entrando agora na tua enfermidade. Entra agora na casa, porque eu vou entrar onde o teu filho está. Aleluia. Então se eu vou pregar o que Deus manda pregar dentro do cálice, porque essa palavra não pode ser preferida, você vai ser calado e pensa. Eu te anuncio a Deus, Deus ia, ele vai bater na tua porta, que ela te quiser ver, e na hora que tu negar, eu estou tomado por Deus, ou a vareta caída dentro das igrejas. Glória a Deus!
entravam dentro da casa. E a curiosidade do povo de saber o que acontecia era muito grande, porque já não dava mais para entrar e nem para sair. Glória a Deus, aleluia. Chegaram com uma prioridade, e o que é prioridade? Estava em cima da cama, glória a Deus, aleluia. Tentaram passar pela porta e viram que não entrava, glória ao Senhor. Tentaram passar ali pela janela e viram que não cabia, aleluia. Mas nós precisamos ver o milagre hoje, aleluia. Então vamos subir por cima, aleluia. Segura agora na corda, eu vou subir, vou puxando, quem está embaixo vai empurrando, glória a Deus, aleluia. E não importa na forma que você está aqui dentro hoje, se você está em cima, puxa agora quem está embaixo, e quem está embaixo, empurra quem está em cima, glória a Deus. Alcance o milagre por essa palavra. Glória a Deus. A junção da igreja, aleluia, o equilíbrio da igreja. Nem sempre você vai entrar na casa e você vai estar por cima, glória ao Senhor. Vai ter dia que você vai estar por baixo, mas aleluia, independente se você esteja em cima ou esteja embaixo, você tem que se preocupar com quem ainda está prostrado. Tem crente que passa pela rua e vê tantos prostrados, caído, abandonado, e não se preocupa, bate no peito, hoje eu estou por cima, e esquece de puxar, aleluia. Outros olham para dentro de si e falam, eu estou por baixo, eu estou por terra, eu não importa, eu não quero saber mais, eu vou buscar para mim. Mas bem-aventurado foi aqueles 4 homens, aleluia, que entraram no consenso. 2 vai puxar por cima e 2 vai empurrar embaixo. Chegaram no telhado, vamos abrir, abriu para cá, abriu para lá, aleluia. E o que chama a atenção é que eles não jogaram aquele homem, mas eles colocaram aos pés de Jesus Cristo. Olha o que Deus manda pegar. Tem gente que está entrando por cima e quer colocar alguém nos pés de Jesus Cristo. E tem alguém que está por baixo e está falando, Senhor, não importa a minha prova, não importa a minha tristeza, importa que eu quero levar ele comigo para o céu. Joga para necessidade no pelo de Jesus Cristo. Eu vou fazer andar. Olha o nome do Senhor, aleluia. Ele começaram a descer a corda, glória ao Senhor, aleluia, e jogaram e colocaram aos pés de Jesus Cristo. Uma coisa, irmão, é você descer aos pés de Cristo, e outra coisa é você jogado, glória ao Senhor, aleluia. Deus manda pregar e eu vou pregar nessa noite. Tem alguém que está aqui dentro que não te colocaram, mas te jogaram, glória a Deus. Mas independente de todas as formas, segura nessa palavra, aleluia, que você vai sair daqui com o teu milagre, aleluia, aleluia, porque caído só teve um, glória ao Senhor, e esse não volta mais. Mas enquanto você descer aos pés de Jesus Cristo, você vai encontrar perdão por teu pecado, você vai encontrar misericórdia de Deus, você vai encontrar o afago do Espírito Santo. Não importa o que os outros dizem, é só mais um miserável em cima de uma cama, é só mais um pobre nu, aleluia. A multidão olhava e perguntava, o que é que ele vai fazer? Aleluia. O primeiro tratado dele, perdoados são os teus pecados. Mas por que perdoados os teus pecados? A necessidade é outra, aleluia. Deus não enxerga o que o homem enxerga, Deus analisa por dentro e vem trazendo para fora. Não importa se o mundo te jogou de fora para dentro, eu te conheço de dentro para fora. Eu sei o que eu coloquei na presença, eu sei o que eu coloquei dentro da tua alma. O inferno não arrancou, o inferno não arrancará. Creia quem quiser crer, e na glória quem puder dar. Perdoado são os teus pecados. Todo judeu, irmãos, até hoje, quando eles vão se relacionar para entrar num cônjuge, eles estudam até a 4ª geração para ver se não há pecado na sua genealogia, irmãos.
porque acredita-se que, aleluia, a profecia que foi lançada, aleluia, que haveria maldição até a 4ª geração para aquele que transgredisse, aleluia, e quem, aleluia, transgredisse e entrava-se, aleluia, no período, aleluia, de debilidade ou com qualquer deficiência, a casa não podia ofertar, a casa não podia entrar no templo, aleluia, era a vergonha daquela cidade, aleluia. É o homem que quer ter o seu pecado declarado dentro da sociedade. Chegava, glória ao Senhor, a 5 anos de idade, e aquela criança era abandonada, glória ao Senhor, ali colocado para fora da cidade, e caía-se no mar de esquecimento, aleluia. Salvo algum ou outro, ganhava um salvo-induto para entrar até, glória ao Senhor, até a cidade, ficaram períodos, ganharam uma esmola, aleluia, e voltar para o seu lugar, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Na vida desse homem, ele tinha ganhado um salvo-induto, que ele podia ficar, aleluia, dentro da sua casa, aleluia, porque não tinha quem cuidasse e não tinha quem mantesse ele. Olha o que Deus manda pregar, aleluia, foram buscar ele dentro da casa e colocaram dentro da casa de Jesus Cristo. Olha que Deus manda anunciar por essa palavra. Bem-aventurada é aquela mensagem que mandaram no teu WhatsApp e te arrancaram de dentro da tua casa. Hoje tem festa em Toledo. Vamos participar, glória ao Senhor. Bendito é aquele convite que chegou, aleluia, que no dia 6 de 2 de 2021 haveria uma busca dos dons da cidade de Toledo. Aleluia. Bem-aventurado foi aquele que deu a credibilidade, aleluia, a voz daquele que te chamou, que te arrancou de dentro da tua casa, para te lançar dentro dessa casa. Eu te diz Deus, como aquele que sai da nossa casa e entra dentro da casa de Jesus Cristo, nunca volta sem o teu milagre. Saia daqui na certeza, aleluia, que teu pecado já foi perdoado, o inferno já não tem mais acusação, o inferno já não tem mais o que te apontar. Dá glória a Deus, que eu vou te levantar. A tua cama você vai carregar, mas não vai ser uma vergonha. Ela não vai ter mais que te carregar. Até hoje o teu pecado foi lançado no teu rosto. Até hoje a tua transgressão foi jogada no teu rosto. O que você vai fazer lá? Você já pecou, você já transgrediu, você já errou, você já não tem mais salvação. Hoje eu vou jogar o teu pecado para trás. Aleluia, como a melhorá vai falar. Aquele não era o paralítico, aquela não era a paralítica, aquele não era o pecador, aquela não era a pecadora. O que está acontecendo? O milagre aconteceu em Toledo, o milagre aconteceu em São Paulo. Tem glória nessa igreja, tem comunhão nessa igreja. Perdoados são os seus pecados. A multidão não deixava entrar, irmãos. Aleluia. Os escribas razoavam, aleluia, dentro do vosso coração. Quem é esse? Aleluia. Para fazer não tem, irmão, mas para criticar sempre vai aparecer. Aleluia, vou pregar o que Deus manda eu pregar. Aleluia, aleluia, ainda que não tenha espaço para mim entrar na porta. Aleluia, eu não vou colocar ninguém para fora. Mas o que é Deus, se eu tiver que rasgar o telhado dessa igreja, eu vou rasgar, glória ao Senhor. Aleluia, haverá autoridade, haverá excelência, haverá poder, haverá unção, glória ao Senhor. Não importa se há transitação a ponto de não passar a tua necessidade. Aleluia, a necessidade daquele homem era urgente, não tinha passagem. Aleluia, você entrou aqui dentro e falou: Senhor, a minha necessidade tem urgência, mas eu não vejo caminho, eu não vejo passagem. Diz Deus, aleluia, eu vou te trazer dentro da minha casa. Aleluia, alguém vai ter fé por você não pegar. E alguém conhece a nossa necessidade. Alguém conhece a nossa prova. Aleluia. E tem a capacidade daqueles 4 homens. Eu não quero receber um milagre, mas
Aleluia. Bem-aventurado é o homem que fala, Senhor, aleluia, eu só quero ver. Mas se você tem força para ver, você também tem força para alcançar. Haja fé na minha igreja. Aleluia. Haja esperança renovada na minha igreja. Já criticaram o ato. Ninguém abria a passagem. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que Deus manda eu pregar por essa palavra. Não importa o que está barrando o teu milagre. Glória a Deus. Aleluia. Se é a multidão que está dentro da casa. Aleluia. O seu telhado que ainda não se abriu. Mas eu já vejo pela visão, irmãos, o céu aberto em cima dessa igreja. Aleluia. Quem tiver fé vai chamando ele para baixo. Quem tiver comunhão vai falando, Senhor, aleluia, Maranata, vem Senhor Jesus. Aleluia, vai chamando o pessoal para baixo. Aleluia, aleluia, quando ele desceu, aleluia, ele não tratou que era exterior, mas ele tratou que era interior primeiro. O homem razoável e dizia, quem é esse para perdoar pecado? Aleluia, não dá, não pode, não tem mais salvação. Aleluia, seu pai pecou, sua mãe pecou, você também é um pecador, você está condenado a viver pelo pecado. Já eu vou pregar o que Deus mandou pregar. Você carrega a condenação de alguém nas tuas costas, você carrega o pecado de alguém nas tuas costas, mas olha o que Deus manda pregar. Eu vou arrancar esse fardo da tua costa agora, eu vou arrancar esse jugo do inferno das tuas costas agora, porque a palavra diz, vinde a mim do seu manso, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Glória ao nome do Senhor, ao encontro daquele homem com Jesus Cristo. A razoação, ali sempre que alguém vai dizer, não dá para perdoar, não dá para dizer, qual é mais fácil, perdoar ou o que? Glória ao Senhor, a dizer a ti, te toma tua cama e anda. Ali para que vocês creiam que é o homem de Deus. Aleluia, agora te digo, toma a tua cama e anda. Dá glória a Deus por essa palavra. Aleluia, a tua cama já não vai mais te prender, essa prisão espiritual já não vai mais te prender. Hoje eu solto a minha orquestra, hoje eu solto a minha igreja, hoje eu solto o meu ministério. Eita que barra, não sei que vou. Aleluia, Jesus, glória. Aleluia, Senhor. Glória ao nome do Eterno. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, Senhor. Glória a Jesus. A ti te digo, toma a tua cama e anda. Mas a promessa não parou aí, glória a Deus. Aleluia. Vai para a tua casa. Glória a Deus. Trouxeram ele da casa para a casa de Jesus. Mas ele teve que voltar da casa de Jesus para casa, não mais em cima da cama, mas carregando a tua cama. Glória a Deus. Hoje Deus manda eu pregar e eu vou pregar. Aleluia. Hoje você viajou não sei quantos quilômetros, olha para estar aqui dentro dessa casa, mas você entra aqui dentro carregado, mas você vai carregar a tua prova nas costas. Glória a Deus. Aleluia. Você veio aqui, Senhor, eu estou carregado. Aleluia. Me trouxeram aqui dentro hoje. Aleluia. Mas eu vou te levantar, aleluia. Quem vê a tua falha não vai ser mais para te condenar, vai ser apenas uma cicatriz que alguém vai olhar e vai dizer, o que foi isso? Um dia eu caí, tropecei, me arranhei, mas hoje eu estou de pé, hoje eu estou firme, hoje Deus me restabeleceu, hoje Deus me colocou de volta na orquestra, hoje Deus me colocou de novo atrás do púlpito, hoje Deus me colocou, aleluia, de novo para tocar, hoje Deus me colocou de novo para profetizar. Glória ao Senhor. Hoje Deus me colocou de novo para viver a excelência de Deus. Hoje eu pude de novo entrar dentro de uma busca de Deus. Hoje eu pude de novo ver a linguagem bailar na minha boca. Hoje eu pude de novo sentir o que é o céu dentro de uma igreja. O que outrora disseram que nunca mais eu sentiria, hoje eu estou sentindo por essa palavra. Tem comunhão para pregar. Glória ao nome do Criador. Aí quem te viu vindo carregado vai ter que voltar andando. Glória ao nome do Criador. E queira dizer o que quiser dizer, mas é sábado, problema é seu. Eu não tenho compromisso com sábado, eu não tenho compromisso com domingo, eu tenho compromisso com a tua alma. Eu vim para te libertar.
casa com essa palavra, Deus. Vai em paz para tua casa, meditando nessa palavra. Pode ser que os teus caminhos até hoje não tenham sido tão bons, glória a Deus. Pode ser que até hoje os teus dias, aleluia, foram manipulados pela misericórdia de alguém, glória a Deus. Mas a partir de hoje, você vai ter encontro com o dono da misericórdia, glória a Deus. Aleluia, aquele homem dependia da misericórdia de Deus. Aleluia, o que é misericórdia? É castigo merecido que Ele não nos deu, glória a Deus. O que é graça? É castigo, aleluia, o que é graça, glória ao Senhor. Aleluia, é favor merecido que nós não merecíamos. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje Deus abre a misericórdia dele para essa igreja. Aleluia, hoje Deus abre a misericórdia dele para essa live. Glória a Deus. Aleluia, ainda que o mundo não tem misericórdia, mas a misericórdia dessa palavra te encontra. Aleluia, você pode ter encontrado corações misericordiosos ao longo da tua vida, como hoje um coração misericordioso te encontrou para te trazer até essa live, que te encontrou para te trazer até essa igreja. Aleluia, mas hoje já não vai ser mais um coração misericordioso. Hoje você tem um encontro com a própria misericórdia, e essa misericórdia não vai mais te carregar, mas ela vai te pôr livre para caminhar. Glória a Deus. A misericórdia do homem por um tempo te carrega, mas aleluia, a misericórdia do homem acaba. Mas a misericórdia de Deus, ela te põe livre para caminhar. Dá glória a Deus por essa palavra. Encontraste hoje com a misericórdia, e a misericórdia vai te fazer voltar no caminho. Aleluia, caminhando, dando glória a Deus. Aleluia, sentindo excelência. Não há mais acusação. A minha palavra te limpa hoje. A minha palavra te liberta hoje. Ela te faz livre, aleluia, do cativeiro que te prendia. Aleluia, dizendo que você era pecadora. Hoje eu te faço livre por essa palavra. Já não há mais acusação. Você já está limpo por essa palavra. E o que está limpo, limpe-se mais ainda. E o que está sujo, eu não vou sujar, mas eu vou limpar ainda por essa palavra. Dá glória a Deus que a palavra está caindo e está limpando. Eu vejo a nuvem parada, o céu já está aberto. Quem crê, a minha fé chuva da chuva da incredulidade agora. Que o que você pedir, Deus vai te dar. Deus seja louvado. Tivemos no ano de 2018 a ordenação do nosso irmão Edmo, como ancião dessa congregação lá em Santo Amaro, nós vamos São Paulo. Sempre que Deus prepara que nós passamos em alguma cidade, essencialmente desses irmãos que foram apresentados lá em São Paulo, a gente procura sempre endossar essa apresentação diante da igreja. E eu trouxe lá de Alphaville alguns olhinhos de unção que a gente distribui para a Irmandade. E se vocês permitirem, eu gostaria que vocês recebessem esse presente de nós ali na nossa congregação. Cada um leva um para si. E onde Deus te mandar ir, vai, irmão. Entra pela cidade e cura os enfermos que nela houver. Em nome de Jesus, o Senhor te use como um vaso na sua presença. Nós vamos orar agora. Quero pedir permissão para o irmão Edmo. Eu gostaria de ungir, de abençoar ele, deixar uma bênção aqui, com todo carinho, com todo respeito. E também nosso irmão Nereu, que é cooperador aqui, e levar também uma bênção para nós, ali para São Paulo, tá bom? Então nós vamos orar agora, agradecer o Santo Culto, e vamos, quero orar com os irmãos, sim. Depois? Depois da oração nós vamos apresentar o casal, tá bom, pode ser, né? Depois da oração. Então vem, irmão Nereu, vem, irmão Edmo, por favor, vem aqui na frente, que vocês ficam perto da live, e eu vou orar pelos irmãos. Com os irmãos. Vamos ajoelhados, buscar